Minha filha tinha uma viagem de formatura planejada há meses, mas eu cancelei tudo para obrigá-la a conhecer a família do meu namorado. A visita foi um desastre e em vez de tentar entender por que ela estava quieta e retraída, achei que era drama. Quando meu namorado a colocou de castigo e exigiu que pedisse desculpas. Eu fiquei do lado dele e ignorei quando ela disse que eu estava escolhendo ele acima dela ao anunciar nosso casamento. Meses depois percebi que o problema nunca foi minha filha, e agora tento reconstruir uma relação que eu mesma destruí. Minha filha, Kayla, de 14 anos, está no 9º ano, e como na maioria das escolas de ensino fundamental, a escola dela está organizando uma grande viagem de formatura para Nova York no fim de junho. É algo bem importante para os alunos. Eles assistem a um espetáculo da Broadway e passam alguns dias visitando museus e pontos turísticos. A ideia é ser uma experiência de integração antes de cada um seguir para escolas diferentes no ensino médio. O problema é que a viagem acontece na mesma semana em que eu estava planejando visitar a família do meu namorado, Marcos, em outro estado, na mesma época em que fomos no ano passado. O prazo para se inscrever e pagar a viagem da escola termina em 2 semanas. Kayla quer ir, mas Marcos e eu queremos que ela vá conosco. Estou namorando Marcos há 3 anos. Desde o início, ele quis se envolver mais na vida da Kayla. Ele tem sido bastante presente, demonstrando interesse pela escola dela, oferecendo ajuda com caronas e tentando participar ativamente. Ele não tem filhos, mas diz que ama Kayla como se fosse dele. Meu relacionamento com ele é sólido, mas, sendo sincera, a relação entre os dois tem sido instável há algum tempo. Marcos vem de uma família em que a ideia de que família é tudo é levada muito a sério. A irmã dele, Simone, é especialmente enfática quanto a isso. No verão passado, quando eu fui visitá-lo sozinha, Simone perguntou por que eu não tinha levado Kayla. Eu disse que Kayla não se sentia confortável e não tinha muito vínculo com o lado da família do Marcos. Na época, ela disse que entendia, mas este ano deixou claro que espera que Kayla esteja presente para começar a criar laços e fazer parte da família. Em grande parte, eu concordo. Kayla está crescendo e se Marcos e eu estamos realmente falando em construir um futuro juntos, ela também precisa fazer parte desse lado da nossa vida. No ano passado, eu deixei passar porque ela só tinha conhecido a família dele uma vez e ainda por videochamada. Este ano, sinceramente, não vejo um motivo real para ela não ir. Ela já tem idade suficiente para lidar com uma viagem curta e se comportar de maneira respeitosa. Marcos também vê dessa forma. Ele tem sido firme sobre a importância disso, não só para a família dele, mas para a dinâmica que estamos tentando construir em casa. Ele quer se sentir incluído nas decisões e diz que essa viagem é simbólica para saber se estamos realmente avançando como família. Segundo ele, se eu deixar Kayla faltar novamente, é como se eu estivesse permitindo que ela se excluísse da vida que estamos tentando construir. Não sei se concordo totalmente com isso, mas entendo o ponto de vista dele. Ao mesmo tempo, Kayla quer ir para Nova York. Ela fala dessa viagem há meses. Esforçou-se para melhorar as notas e conseguir se qualificar. A melhor amiga dela vai. Para ela, não é apenas uma atividade escolar. É uma celebração depois de alguns anos difíceis. Ela nem teve uma formatura de verdade no 5º ano por causa da pandemia. Ela está animada, e eu não a culpo por isso. Mas não posso ignorar a mudança de atitude dela ultimamente. Ela está mais distante, mais irritadiça, e começou a dizer coisas como ele não é meu pai sempre que Marcos tenta impor regras ou dar conselhos. Às vezes, ela revira os olhos quando ele fala. Na semana passada, ela disse claramente que odeia ficar perto dele. Disse que ele se esforça demais e que não confia nele. Essa parte doeu. E sinceramente não acho que Marcos tenha feito algo tão grave. Ele pode ser direto demais e certamente acha que está sempre certo, mas não tem sido cruel. Ele tem uma personalidade forte, mas eu vejo isso como uma tentativa de assumir uma liderança, não como algo malicioso. Já pedi que ele pegasse mais leve quando ela reage mal, e às vezes ele ouve, às vezes fica na defensiva, mas não o vejo como abusivo ou tóxico. Do jeito que Kayla fala, parece que ela simplesmente não gosta de ter outro adulto no espaço dela, especialmente alguém que não é o pai. Falando nisso, o pai dela, Darius, e eu temos guarda compartilhada. Ele não está diretamente envolvido nesse conflito, mas não posso fingir que não influencia Kayla nos bastidores. Darius e eu não nos damos nada bem. Toda vez que Marcos tenta assumir um papel maior, parece que Darius coloca coisas na cabeça da Kayla. Não posso provar, mas percebo um padrão. Sempre que Kayla e Marcos começam a melhorar, ela ri de uma piada dele, deixa que ele ajude com o dever de casa, e poucos dias depois tudo volta à estaca zero. Ela fica fria novamente. Tenho certeza de que ele alimenta a negatividade dela em relação a Marcos, mesmo que de forma sutil. Ele nunca gostou dele. A parte complicada é que legalmente eu não preciso da permissão do Darius. A semana da viagem cai no meu período de guarda. Se eu quisesse bater o pé e simplesmente dizer você vai comigo, eu poderia. Não haveria nada que ele pudesse fazer. Mas desta vez o problema não é ele. É Kayla. Ela disse claramente que não vai. Disse que a viagem para a família do Marcos parece entediante e que não quer ficar sentada fingindo gostar de pessoas que agem de forma falsa. Eu disse a ela que aquilo era falta de educação, e ela apenas deu de ombros e disse que era assim que se sentia. Quando tentei explicar que Simone e a mãe do Marcos estavam esperando vê-la, ela respondeu: "Por quê? Elas não me conhecem. Não se importam comigo." Tentei dizer que isso era sobre construir algo para o futuro. Ela não quis nem ouvir.
O tom dela já está diferente há algum tempo. No começo, atribuí as oscilações típicas da adolescência, mas algumas coisas que ela tem dito vão além de simples rebeldia. Ela está sarcástica, faz comentários indiretos sobre o Marcos e parece ressentida quando ele está no ambiente. Já a peguei revirando os olhos para ele ou fazendo caretas pelas costas. Às vezes parece que ela está tentando provocá-lo. Ele geralmente mantém a calma, mas já ouvi responder de forma ríspida algumas vezes. Nada grave, mas ainda assim não ajuda. Eu não quero que no futuro, ela olhe para trás e se arrependa de não ter se esforçado para fazer parte dessa família e da vida com o Marcos. Isso não sai da minha cabeça. Ele não é perfeito, mas tem tentado. Esteve presente quando Kayla ficou doente no ano passado. Assistiu ao concerto da banda dela, mesmo quando ela mal o reconheceu. Ajudou com o projeto da feira de ciências que ela deixou para a última noite antes da entrega. Ele faz mais do que o pai dela fez durante o nosso casamento. Então, quando ela fala com ele como se ele fosse uma piada, eu fico na defensiva. Parece que ela está rejeitando a vida que venho tentando construir. Provavelmente é por isso que estou insistindo tanto nessa viagem. Sei que arrastá-la à força não vai resolver tudo magicamente, mas talvez pelo menos a tire do ambiente em que ela tem ficado presa nesse ciclo de resistência. Talvez passar um tempo com pessoas que não alimentam essa frustração ajude. Mas, do jeito que ela tem estado ultimamente, eu não sei. Há alguns dias, ela chamou o Marcos de obcecado em fingir que é pai. Ele nem estava no cômodo. Não foi um comentário isolado. Ela continua soltando essas indiretas como se quisesse provocar uma reação. Marcos ouviu essa e depois me disse que ela precisa de consequências reais e que eu estou passando a mão na cabeça dela. Ele não estava furioso, mas indiferente, como se ela estivesse apenas sendo dramática e precisasse cair na realidade. Simone me mandou mensagem novamente há 2 noites. Perguntou se Kayla estava animada para ir e disse que os pais do Marcos já estavam preparando o quarto de hóspedes especialmente para ela. Eu não soube o que responder. Menti dizendo que ainda estávamos acertando os planos. Todos acham que ela vai. Estão contando com isso. É constrangedor continuar enrolando. Marcos age como se fosse algo certo. Ontem à noite ele disse que eu preciso ser a adulta da situação, assumir a liderança e dizer a Kayla que ela não vai para uma viagem cara com amigos da qual vai esquecer quando chegar ao ensino médio. Ele disse que nem tudo nessa idade deve ser uma escolha, que se eu continuar permitindo que ela trate a família dele como uma opção, eles nunca vão sentir que realmente estamos juntos nisso. Ele não grita, mas quando fala desse jeito é difícil não se sentir pressionada. Eu não sei o que fazer. Se eu obrigá-la a ir conosco, ela vai ficar miserável e mal-humorada, e eu vou passar a semana inteira no meio do conflito entre ela e os outros. Não é essa a imagem que quero passar para Simone ou para os pais do Marcos. Essa viagem deveria ser uma forma de avançar, não de entrar numa situação em que minha filha mal fala e age como se estivesse cumprindo pena. Mas se eu não a levar, já sei o que vai acontecer. Marcos vai dizer que estou escolhendo novamente a influência do meu ex. Vai dizer que estou deixando a atitude dela comandar tudo, e ele não estará totalmente errado quanto à forma como ela tem agido. Mas também acho que parte disso tem a ver com a maneira como ele age. Ele acha que estar envolvido significa corrigi-la o tempo todo ou comentar sobre como eu deixo ela fazer certas coisas. Acho que é exatamente por isso que ela se fecha perto dele. Já tentei conversar com ela com calma. Perguntei o que seria necessário para que ela fosse conosco. Ela disse que nada. Disse que preferia ficar em casa e lidar com as regras do pai a ter que fingir diante da família do Marcos. Disse que se eu a obrigar, ela vai dizer exatamente o que pensa na frente de todo mundo. Não soou como ameaça. Soou como aviso. Marcos diz que ela vai superar essa fase, que aos 14 anos ela ainda não enxerga o panorama geral, que o que ela precisa é ver que estamos falando sério. Eu quero acreditar nele, mas ele não vê o que eu vejo quando Kayla sai de um cômodo depois que ele fala com ela. Ele não ouve as coisas que ela diz quando ele não está por perto. Ou talvez ouça e apenas descarte como atitude adolescente. Não estou fingindo que Kayla tem sido fácil. Não tem. Mas também não acho que ela esteja apenas sendo egoísta. Acho que ela está com raiva, e estou começando a me perguntar se eu sou parte do motivo. Então estou aqui perguntando no Reddit se eu sou a errada por tentar fazer minha filha desistir da viagem de formatura da escola para vir comigo visitar a família do meu namorado. Mesmo ela não querendo ir e deixando bem claro que não vai fingir simpatia se eu a obrigar. Ainda não contei ao Marcos que provavelmente ela não vai. Ainda estou com os formulários da viagem da escola na mão. Tenho talvez mais uma semana para decidir, mas estou travada. Ele vê essa viagem como um divisor de águas. Ela vê como um teste. Ela não quer mais fingir que concorda com tudo, e eu estou no meio disso. Não tenho certeza de quem estou decepcionando mais ao tentar manter a paz. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não está enxergando o que está bem na sua frente. Sua filha não está apenas sendo difícil. Há um homem adulto tentando se impor na vida dela de um jeito que ela claramente não quer. E, em vez de proteger o espaço dela, você está se esforçando ao máximo para forçar um relacionamento. Você vive dizendo que ele está tentando e que é participativo, mas e daí? Isso não significa automaticamente que ele seja bom para ela. Ser participativo não significa ser bem-vindo. Sinceramente, a forma como você fala da Kayla, chamando-a de mimada e dizendo que ela vai se arrepender dessa viagem depois, soa mais como frustração sua. Não é que você esteja realmente ouvindo o que ela está dizendo, é que ela não está facilitando a sua vida. Ela disse claramente que não se sente segura ou acolhida naquele ambiente.
Mas, em vez de perguntar por quê, você está focada no que Marcos e Simone pensam dela. E isso é problemático. Se ela explodir durante essa visita à família, não será porque está sendo dramática. Será porque você ignorou quando ela deixou claro onde se posiciona. Não confunda obediência com maturidade. Ela não deve sorrisos falsos a pessoas que não respeitam a voz dela. E, pelo que você descreve, Marcos não respeita a voz dela de forma alguma. Comentário 2. Olha, eu entendo. Você está tentando construir uma nova vida e quer que sua filha se encaixe nela. Isso não é algo ruim. Mas Marcos parece exaustivo. Há uma grande diferença entre ser um apoio e precisar constantemente ser visto como figura paterna. Se ele está marcando pontos, analisando cada decisão que você toma em relação a Kayla como se fosse um teste de lealdade, isso não é paternidade, é pressão. O que mais me incomodou foi o comentário sobre você precisar liderar. Isso não soa como alguém que respeita seu julgamento. Soa como alguém que vê sua filha como um obstáculo a ser resolvido. Simone exigir que Kayla vá este ano só reforça essa impressão, como se todos esperassem que ela simplesmente aceitasse, sem nem perguntar como ela realmente se sente. Você disse que está preocupada com o comportamento da sua filha diante da família do Marcos se ela for obrigada a ir. Mas, sinceramente, acho que você está mais preocupada com a forma como será julgada por eles, e isso é compreensível. Todos queremos que as coisas corram bem. Mas sacrificar a paz da sua filha só para causar uma boa impressão em pessoas que já têm expectativas que ela claramente não atende a comprar a briga errada. Comentário 3. Sua filha tem 14 anos. Ela não é uma criança pequena que precisa ser arrastada para a casa de uma tia distante e mandada ser educada. Ela é uma adolescente com opiniões, limites, pelo que você compartilhou, um desconforto real em relação ao seu namorado. Você diz que ela está sarcástica e falando mal. Mas eu pergunto, o que está alimentando isso? Porque esse tipo de comportamento raramente surge do nada. Ele se constrói. E, se Marcos está constantemente corrigindo-a, se impondo, reforçando o papel dele, enquanto ela está dizendo que odeia isso não é apenas rebeldia adolescente. É alguém sinalizando que algo não está certo. E Simone dizendo que espera que sua filha esteja lá. Não é assim que respeito funciona. Você não exige a presença de uma criança e espera amor em troca. Parece que a família dele vê sua filha como um acessório do seu relacionamento, não como uma pessoa. Deixe-a ir na viagem. Ela conquistou isso. Já teve coisas demais canceladas na vida. Não a puna porque o ego do Marcos não suporta não ser prioridade por uma única semana. Comentário 4. Marcos não está agindo como alguém que ama sua filha. Está agindo como alguém que quer ser obedecido e está usando a família como justificativa. A maneira como ele fala sobre precisar ser incluído e como tudo vira um teste não é postura de quem está construindo confiança. É postura de quem está jogando jogos de poder. E ele nem é sutil. Forçar essa viagem como se fosse um rito de passagem significativo, sabendo que ela não quer estar lá, e depois tentar fazer você se sentir culpada dizendo que ela vai se arrepender mais tarde é manipulação. E agora a irmã dele também está se envolvendo. Isso parece uma campanha coordenada de pressão, não um simples convite familiar. Sua filha disse que prefere ir para a casa do pai e lidar com as regras dele. Isso não é irrelevante. É uma adolescente dizendo com quem se sente mais segura. E você está ignorando isso porque Marcos a convenceu de que isso é sobre união e crescimento. Não é. É sobre ele conseguir o que quer e usar sua filha para testar sua lealdade. Atualização. Já se passaram algumas semanas desde que publiquei. Muita coisa aconteceu e nada disso parece bom. Continuei esperando que algo mudasse por conta própria. Que talvez Kayla se acalmasse. Que talvez Marcos recuasse. Que eu encontrasse uma forma melhor de lidar com tudo. Mas tudo seguiu exatamente para onde parecia inevitável. Tentei falar com Darius novamente, achando que ele seria razoável se eu explicasse direito. Disse a ele que não se tratava de impedir Kayla de fazer a viagem da escola. Tratava-se de ajudá-la a parar de afastar as pessoas que se importam com ela. Eu disse que ela estava ficando fria e distante em casa, que se recusava até a ser educada perto do Marcos. E que essa viagem poderia ser uma forma de redefinir um pouco essa dinâmica. Pedi ao Darius que conversasse com ela, nem que fosse só para me apoiar uma vez, não para forçá-la, mas para dizer que não era um pedido absurdo. Ele não aceitou. Disse de forma direta que eu estava sacrificando a Kayla para brincar de família feliz e que ela já tinha contado a ele tudo o que estava sentindo. Disse que não iria convencê-la a ir a lugar nenhum onde não se sentisse segura. Também acrescentou que iria documentar a situação caso precisasse intervir formalmente. Eu sabia o que isso significava e aquilo me irritou. Ele não é um pai melhor. Só se beneficia por ficar à margem enquanto eu lido com a parte difícil da criação. Então parei de pedir ajuda a ele. Voltei a tentar convencer a Kayla diretamente. Ela continuou dizendo não. Disse que a viagem com a família do Marcos seria falsa e constrangedora.
que Simone e a mãe do Marcos nem tentassem falar com ela quando estivessem por perto. Eu disse que talvez elas não tivessem tido chance porque ela mantinha a guarda tão alta que ninguém conseguia se aproximar. Ela respondeu que não queria se aproximar, que estava cansada dos outros dizerem com quem deveria se conectar. Eu perdi a cabeça um pouco e disse que a vida não é esperar tudo parecer perfeito. Que essa viagem não era um castigo. Era apenas um tipo diferente de viagem, como a dos amigos dela, só que com pessoas que realmente a protegem e apoiam. Ela riu e disse, claro. Quando chegou o prazo da viagem da escola, eu disse que iríamos para a casa dos pais do Marcos. Ela quase não reagiu, apenas assentiu e disse tá bom e saiu do cômodo. No dia anterior à viagem, ela mandou mensagem para o pai da escola e pediu para o pai de uma amiga levá-la até a casa dele. Não me disse nada. Simplesmente desapareceu. Darius me mandou mensagem horas depois dizendo que ela estava bem e em segurança. Eu fui até lá, exigi que ela voltasse para casa, e ela se recusou. Eu já estava sem paciência. Disse que ou ela entrava no carro ou eu faria com que essa viagem fosse ainda pior. Darius se recusou a se envolver, então peguei a mala dela e disse que ela iria, querendo ou não. Nos 2 primeiros dias da viagem, ela não falou mais do que 5 palavras com ninguém. Mal tocou na comida. Sentava na ponta da mesa como se estivesse sendo castigada e não fez nenhum esforço para sequer fingir cordialidade. A mãe do Marcos perguntou se ela estava se sentindo mal. Simone a olhou de cima a baixo e quase não disse nada. Eu tentei puxar conversa para aliviar o clima, mas só piorava. Kayla me lançava um olhar como se já tivesse desistido e estivesse apenas esperando aquilo acabar. Marcos disse que não ficaria assistindo ela sabotar a semana para todo mundo. Começou a falar por ela nas refeições. Dizia à família que ela estava apenas cansada ou que não estava acostumada a reuniões grandes. Em um desses jantares, Simone me lançou um olhar que dizia tudo, decepção, julgamento, como se eu tivesse trazido algo quebrado para dentro da casa deles. No meio da semana, Marcos perdeu a paciência. Disse a Kayla que ela estava de castigo, sem celular, sem sair do quarto de hóspedes, exceto para as refeições. Ela disse, você não é meu pai. E ele respondeu, não, mas sou o único agindo como um pai aqui. Eu não disse nada. Quis dizer. Senti um mal-estar enorme ao ouvir aquilo, mas fiquei paralisada. A gota d'água veio na última noite, quando a mãe dele foi tirar uma foto em grupo. Kayla virou o rosto e se recusou a olhar para a câmera. Depois, Marcos a chamou de lado e disse que ela devia um pedido de desculpas a todos, que o comportamento dela durante a semana tinha sido vergonhoso e egoísta. Ela não respondeu. Naquela noite, Marcos entrou no nosso quarto com um papel na mão. Disse que era uma carta que Kayla iria escrever, um pedido de desculpas para a família dele. Disse que já tinha avisado a ela que não sairia dali enquanto não escrevesse. Eu disse que talvez aquele não fosse o melhor caminho, mas ele apenas balançou a cabeça e disse, tentamos do seu jeito. Ela escreveu 2 parágrafos curtos, genéricos. Desculpa se fui rude. Eu não me senti confortável. Foi isso. Simone nem respondeu. A mãe do Marcos disse apenas obrigada pela carta, com um sorriso forçado. Voltamos para casa há 2 dias. Assim que o período de guarda mudou, Kayla foi direto para a casa do Darius. Ele não deixou que eu falasse com ela diretamente. Apenas por mensagem. Em uma delas, ela disse que não quer voltar. Na outra, ele disse que está conversando com um advogado. Usou a palavra abuso. Disse que eu a forcei a um ambiente hostil e depois permiti que meu namorado a disciplinasse. Marcos acha que não fez nada errado. Acredita que finalmente a responsabilizamos e que se algo, ela vai aprender quem realmente aparece quando as coisas ficam difíceis. Eu não sei mais. Sinto um peso enorme com tudo isso. A viagem era para ajudar, e agora eu piorei tudo. Simone não falou comigo desde que voltamos. Marcos diz que ela ficou envergonhada por ele. Que a família inteira acha que eu errei ao arrastar alguém que claramente não estava pronta. Mas também dizem que Kayla foi desrespeitosa e fria, e que eu deveria ter percebido isso antes. Eu nem sei que impressão deixei. Provavelmente que sou fraca demais para criar minha filha, ou ingênua demais para enxergar o quanto ela já está distante. Não contei ao Marcos tudo que o Darius está ameaçando fazer. Não quero ouvir mais eu te avisei. Ele já fez comentários suficientes sobre como é isso que acontece quando ninguém intervém cedo. Eu queria tanto que a Kayla sentisse que essa família também poderia ser dela. Queria que ela desse uma chance a eles, mas talvez querer isso não seja suficiente. Se eu for sincera, não sei se ela vai voltar algum dia. Não sei o que vou fazer se isso virar uma disputa de guarda. Estou presa entre tentar provar que ainda sou a mãe dela e não saber se reconheço quem ela está se tornando. Não paro de pensar naquele jantar, na forma como ela virou o rosto na foto, como se quisesse se apagar de tudo aquilo. E talvez ela já tenha feito isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. O que você fez não foi exercer a maternidade. Foi gerenciar aparências. Você arrastou uma adolescente de 14 anos para uma situação em que sabia que ela não queria estar. A exibiu diante de pessoas que já tinham opinião formada sobre ela. Depois agiu como se estivesse surpresa por ela não sorrir na hora certa. Você não construiu uma ponte. Entregou um roteiro a ela e ficou irritada quando ela não quis atuar. O que mais me choca é a carta. Você realmente ficou ali assistindo um homem que não é o pai dela, em quem ela não confia, exigir que escrevesse um pedido de desculpas para pessoas que nunca demonstraram interesse em entendê-la.
Você está irritada com o resultado, mas, em cada etapa, escolheu preservar sua imagem em vez de ouvir a voz dela. Ela foi embora porque você mostrou que ela não estava mais segura com você. Não se surpreenda se a próxima audiência terminar com ela morando onde realmente se sente ouvida. Comentário 2. Marcos a colocou de castigo, determinou que ela escrevesse uma carta de desculpas, tomou decisões disciplinares como se fosse o chefe da casa. Isso não é uma família reconstruída. É um homem com ego frágil que acha que respeito se impõe, em vez de ser conquistado. E você entregou as rédeas para ele. Todas as decisões dessa história giram em torno dele. Você não insistiu na viagem porque acreditava nela. Insistiu porque ele esperava isso. Simone comentou, você se apressou. Ele quis consertar a atitude dela, você entregou o fósforo. Ela disse que não queria ir e sua resposta foi passar por cima da vontade dela como se fosse personagem secundária na narrativa do seu relacionamento. Agora o pai dela está intervindo e você está surpresa. Ele deveria ter intervindo antes. Se alguém tratasse meu filho assim e o outro responsável apenas assistisse, eu estaria no tribunal no dia seguinte. Marcos não é um padrasto firme e amoroso. É um homem que fez sua filha se sentir um problema, e você o ajudou a fazer isso. Comentário 3. Aquela viagem não foi para Kayla. Foi para você e para o Marcos. Você apresentou como uma forma de reconexão, mas tudo nela cheira a encenação. Você não tentou entender as hesitações dela. Tentou encaixá-la numa imagem de como uma família reconstruída deveria parecer e a puniu quando ela não se encaixou. O que mais chama atenção é como Marcos passou rapidamente de querer criar vínculo para impor consequências. Você não coloca de castigo uma adolescente com quem está tentando construir confiança. Isso não é laço, é corrente. E a carta de desculpas não foi crescimento. Foi uma reformulação forçada de imagem. Não se surpreenda que ela tenha ido para a casa do pai. Foi a primeira vez em toda essa história que alguém respeitou o suficiente para dizer, você pode decidir o que é aceitável para você. Comentário 4. No momento em que ele mandou ela escrever aquela carta e você não disse nada, foi ali que ela terminou com você. Não é só o que Marcos fez, é o que você permitiu que acontecesse. Em silêncio, enquanto sua filha implorava, do jeito que sabia, para que você a defendesse. Ela fugiu. Disse que não se sentia segura. Passou dias em refeições silenciosas, e ainda assim você esperava que ela agisse de forma mais simpática para poder dizer que a viagem tinha dado certo. Você não se posicionou quando ela precisou de você. E nenhum adolescente esquece esse tipo de silêncio. Você está com raiva agora porque seu plano não funcionou. Mas ela não é um projeto fracassado. É uma menina que deixou de confiar na única pessoa que deveria protegê-la. Consertar isso vai exigir muito mais do que arrependimento e datas no tribunal. Atualização 2. Faz muito tempo que não atualizo, e duvido que alguém que leu a publicação original ainda se importe, mas estou escrevendo mais para dizer isso em voz alta, não por encerramento. Acho que ainda não mereço isso, mas para expor tudo pela primeira vez sem tentar justificar. Depois das consequências da viagem e da ameaça de processo, as coisas pioraram antes de melhorar minimamente. Darius me levou ao tribunal pela guarda. Ele tinha capturas de tela de mensagens, trechos do diário escrito pela Kayla, uma conversa gravada entre ela e o Marcos e o depoimento da orientadora escolar. Fiquei apavorada achando que perderia a guarda legalmente. No fim, o juiz não alterou formalmente a guarda, mas Kayla deixou claro que não queria voltar, e eu não insisti. Eu poderia ter exigido o cumprimento do acordo judicial, mas não tive coragem de arrastá-la para casa como se fosse uma carga depois de tudo o que aconteceu. Eu disse a mim mesma que era temporário. Ela precisava de espaço. Ia se acalmar. Então anunciei meu noivado com Marcos. Isso transformou tudo em um desastre à parte. Eu sabia que não seria fácil, mas ainda achei que talvez Kayla ao menos aparecesse. Enviei um convite e mandei mensagem dizendo que ela poderia sentar onde quisesse e que não precisava usar nada formal. Ela não respondeu. Quando liguei, disse apenas uma frase: você está fazendo isso sem mim. Não finja que não está. Depois, Darius me contou que ela chorou na noite em que o convite chegou. Marcos não insistiu, mas percebi que ele ficou aliviado. A família dele foi menos sutil. No jantar de ensaio, Simone fez uma piada alta dizendo que algumas crianças simplesmente não estão prontas para a família de verdade. A mãe dele comentou que eu deveria ter imposto padrões mais firmes desde o começo. Eu não disse nada, apenas sorri e continuei fingindo que aquilo era um recomeço. Do meu lado da família, quase ninguém apareceu além da minha tia. Eu também tinha queimado pontes demais ali. O casamento em si foi um pesadelo. Não por algum drama escandaloso. Não houve gritos nem cenas. Foi negligência silenciosa. Marcos não cumpriu uma única promessa. Esqueceu dos arranjos de flores. Não mandou ajustar as alianças. Deixou os votos para a manhã do casamento e leu de uma folha amassada. Não coordenou nada com o DJ. Não ajudou com os cartões de agradecimento. Sempre que eu pedia que fizesse algo, ele dizia: você é melhor nessas coisas. A família dele sabia disso.
Simone chegou atrasada e reclamou da disposição das mesas. A mãe dele ficou rondando, perguntando se eu tinha errado na escolha das peças centrais. Havia uma parte de mim, a mesma que ignorou todos os sinais de alerta, que continuava pensando, só termina isso. Eu não queria mais um fracasso para somar aos outros. Um ano passou assim, no piloto automático. Marcos mantinha a aparência em público, segurava minha mão, cozinhava uma vez por semana, me elogiava para estranhos. Mas em casa, agia como um adolescente. Reclamava quando eu pedia qualquer coisa. Se recusava a procurar um emprego melhor, mas gastava como se tivéssemos sobra. Não criou vínculo com Kayla. Não perguntou dela uma única vez. Mesmo assim, eu continuei tentando. Meses depois, paguei uma viagem para Nova York para ela. Não a da escola, aquela já tinha passado, mas outra só para ela e uma prima de quem ela gostava. Ela agradeceu, mas não falou comigo durante toda a semana em que esteve fora. Quando voltou para uma visita rápida, ofereci levá-la para jantar. Ela recusou e pediu para ser deixada na casa de uma amiga. Foi quando percebi que tinha perdido algo que talvez nunca recuperasse. Pedi ao Marcos que conversasse com ela, que ao menos tentasse. A resposta dele foi: para quê? Ela já fez a escolha dela. E foi só isso. Nenhuma tentativa, nenhum esforço. Por volta dessa época, entrei no nosso quarto e encontrei um dos meus diários no chão, aberto. Ele disse que estava procurando um carregador. Eu não acreditei, mas também não confrontei. Eu estava cansada demais. Cansada de tentar transformar o caos em algo administrável. 3 meses depois, pedi o divórcio. Não fiz drama. Apenas disse que não estava feliz e que não via um caminho adiante. Ele chorou, depois xingou, e saiu para passar o fim de semana fora. Arrumei as coisas dele e dei 3 semanas para retirar tudo. A família dele parou de falar comigo completamente, exceto Simone, que me enviou um e-mail de 6 parágrafos dizendo que eu nunca valorizei o amor que tentaram oferecer e que Kayla envenenou a família contra eles. 2 semanas depois, Marcos apareceu sem avisar para pegar algumas coisas e ficou na cozinha perguntando se eu tinha trocado as fechaduras. Agia como se ainda fossemos um casal. Disse que sentia minha falta. Pedi que não voltasse sem avisar por mensagem. No dia seguinte, a mãe dele me enviou uma mensagem pelo telefone dele dizendo que eu estava sendo desrespeitosa com a figura paterna que eu mesma tinha colocado na vida da minha filha. Pedi uma medida protetiva depois que ele tentou entrar novamente, dessa vez quando Kayla estava lá pela primeira vez em meses. Ele disse que a casa também era dele. Foi ela quem me fez perceber que não se tratava apenas de uma semana ruim. Ela ficou sentada do lado de fora em silêncio. Não falou, não chorou, apenas olhava para a entrada da garagem enquanto eu tentava fazê-lo ir embora. Desde então estou sozinha. Vejo Kayla cerca de uma vez por semana agora. Às vezes ela aceita tomar um café. Às vezes responde as mensagens com uma única palavra. Parei de pedir mais do que ela está disposta a dar. Digo apenas que estou aqui. Não digo que sinto saudade. Sei que isso é sobre mim, não sobre ela. Ela fala mais quando eu quase não falo nada. Na semana passada, ela disse que talvez estivesse disposta a tentar terapia comigo. Nos termos dela, eu disse, está bem. Não insisti. Já empurrei pessoas demais para salas demais. Ainda recebo e-mails aleatórios da mãe do Marcos. Uma vez por semana, talvez menos. Geralmente 2 linhas. Espero que esteja feliz. Vimos suas fotos no Facebook. Escolha interessante. Simone me bloqueou. Marcos tentou adicionar Kayla nas redes sociais de novo. Ela recusou. Não estou escrevendo isso porque resolvi tudo. Não resolvi. Não sei como deixei chegar a esse ponto. Não sei porque achei que amor consertaria ressentimento. Eu não sei quantas saídas silenciosas Kayla precisou fazer até que eu finalmente percebesse que ela tinha ido embora. O que eu sei é que dei a um homem mais lealdade do que dei à minha própria filha. Escolhi a paz em vez da verdade, a aparência em vez da presença. Não espero perdão. Não espero que ninguém que esteja lendo isso sinta simpatia por mim. Mas se houver alguém que já tenha se pego cometendo esse mesmo erro lento e deliberado, achando que pode moldar uma vida forçando as pessoas a fingirem que está tudo bem, talvez ler isto o impeça antes que o erro se torne permanente. Eu ainda tenho uma filha. Ela ainda está aqui, mesmo que não me deixe me aproximar. Isso é mais do que eu achava que teria a esta altura, e eu aceito. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não perdeu sua filha naquele último ano. Você a perdeu muito antes, quando começou a tratá-la como um adereço em uma fantasia de família perfeita. Tudo o que ela fez foi dizer, eu não me sinto segura. Eu não confio nesse homem. E, em vez de ouvir, você vendeu o desconforto dela como se fosse atitude e entregou o microfone para Marcos. Quando ele ultrapassou limites, você não disse nada. Quando a família dele zombou dela, você ficou ali parada. O silêncio corta mais fundo do que um grito. E vamos ser honestos, aquela bagunça do casamento nunca foi sobre amor. Você estava tentando provar alguma coisa. Provar que tinha feito a escolha certa, que a viagem não tinha sido um desastre e que Marcos era uma aposta segura. A cada passo, você esmagou o desconforto dela para que tudo parecesse aceitável. Mas filhos não esquecem quem os deixou sentados sozinhos em uma mesa cheia de críticos. Agora ela é cautelosa com você. Claro que é. Você deixou outra pessoa reescrever o lugar dela dentro da própria casa. É bom que você esteja começando a assumir isso agora.
Mas você não simplesmente volta para a vida dela só porque finalmente está pronta. Fique em silêncio. Deixe que ela decida. Comentário 2. Marcos nunca foi um parceiro. Ele era um espelho. Você gostava da imagem ao ficar ao lado dele, mas aquilo nunca teve profundidade. Qualquer homem que se apresenta como figura paterna e depois faz sua filha se sentir uma ameaça não está construindo uma família. Está policiando uma, e você o apoiou enquanto sua filha usava todos os gritos não verbais que podia para mostrar que estava sofrendo. O casamento, a viagem, a carta forçada, isso não foi parentalidade. Foi encenação. Você se deixou levar pela tentativa de parecer a mulher que reconstruiu a própria vida e fez dar certo. Mas, no segundo em que a imagem rachou, ele foi embora, colocou a culpa em você, deixou a mãe dele atacar sua filha e não disse nada. E era esse o modelo que você queria que sua filha tivesse. Pedir uma ordem de restrição foi a primeira decisão certa que vi em toda a sua história. Isso não conserta o que ficou para trás, mas impede mais danos. Você não pode desfazer anos escolhendo a voz errada. Tudo o que pode fazer agora é calar, estar presente e torcer para que um dia sua filha ainda queira olhar nos seus olhos. Comentário 3. Sua filha fez o que muitas crianças não conseguem. Ela se salvou. Ela juntou os próprios sentimentos, levou sua história com ela e disse: chega. Darius não foi apenas um pai substituto. Ele foi a primeira pessoa que a ouviu. Não sei qual é o seu histórico com ele, mas é claro que ele entendeu o quão ruim as coisas tinham ficado antes de você estar disposta a admitir. E, honestamente, Kayla ir embora provavelmente foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Aquela viagem, aquele casamento, a manipulação emocional, ela estava cercada de adultos forçando sorrisos apertados e jantares familiares ensaiados. Você chamou isso de inclusão. Ela viu como apagamento. As camisetas combinando, o álbum de memórias, aquilo não era cura. Era uma versão suavizada de pressão. Talvez você tenha tido boas intenções, mas ela não precisava de uma viagem nem de um convite. Ela precisava que você se sentasse ao lado dela e dissesse: eu errei. Continue aparecendo em silêncio. Sem expectativas. Deixe que ela saiba que você parou de narrar a vida dela. Você perdeu tempo. Não vai recuperar isso. Mas pode dar a ela espaço para voltar sem sentir que lhe deve graça. Essa é a melhor chance que você tem.